Boa noite, muito boa noite. Hoje nós vamos falar sobre como tirar a semana de dentro da sua cabeça quando a sua rotina já está cheia demais. Acontece ou não acontece? Às vezes a gente está pensando em tanta coisa ao mesmo tempo, né? Que parece que está tudo aqui dentro. Aí você abre um monte de janela, né? Então, hoje temos uma aula prática. Peguem caneta e papel. Já quero começar intitulando que todo mundo que está aqui é criadora, porque nós criamos a nossa realidade, né? A proposta da nossa aula de hoje, ela é simples, mas ela é muito importante, que é tirar esse acúmulo de dentro de você. Porque muitas vezes a gente acaba atropelando planos, deixando de fazer o que era para fazer, porque tem muita coisa lá do lado de dentro. Então, no final, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês sobre como você pode continuar esse processo, não só aqui dentro, mas principalmente lá fora, na sua vida, para repetir esse caminho. Então, vamos lá. Quantas coisas, quantas coisas estão passando aí na sua cabeça? Fala aí para mim. Antes de entrar aqui, quantas coisas tinham que você tem que resolver, pendência, coisa que você está pensando? Para 10 segundos assim e olha para dentro com honestidade. Antes de entrar aqui, quantas coisas estavam indo e voltando aí dentro de você? Talvez uma mensagem sem resposta, uma conta, uma conversa que você tinha que ter, ou uma decisão que você está empurrando. Quem é que empurra a decisão? Levanta a mão aí para eu saber. Uma preocupação que amanhã eu tenho que fazer não sei o quê, enfim. Às vezes o seu corpo está num lugar, mas a sua mente está em outra, tentando resolver a semana inteira que ficou pendente. Nós estamos bem no meio da semana, né? E assim a ansiedade começa a crescer dentro de nós. Vocês já passaram por algum momento de muita ansiedade? Levanta a mão e Sim, só para saber. Na vida. Alguma vez, né? Todo mundo já passou por momentos de ansiedade. Sabia que nós vivemos o momento mais ansioso de toda a história? Que muitas vezes nós alimentamos tanta coisa aqui dentro que a ansiedade só cresce, cresce, cresce. A cabeça continua funcionando, o corpo tenta dormir, não consegue, você tenta acalmar, não consegue, parece que tem um turbilhão, um rádio ligado dentro da cabeça, o tempo todo ali. E muitas vezes fazendo projeções ruins, que é pior, né? Aí é como se você estivesse que ficar em alerta o tempo todo, preparada, porque tem um problema chegando, tem um problema chegando. Eu tenho observado uma coisa muito forte, assim, em mulheres que têm muito potencial. Muitas vezes você sabe o que precisa fazer, tem competência, tem experiência, é uma pessoa responsável, comprometida, mas a cabeça fica cheia demais para conseguir transformar isso numa coisa em ordem. E a ansiedade, ela fica aprisionando essa mulher do amanhã, porque ela traz projeções ruins. Lembra que a gente falou aqui na outra aula? Tome mais, tome mais. A ansiedade, ela faz projeções ruins, portanto, tome mais, né? O gênio fica ali mandando mais. Você está aqui, mas a mente está tentando prever qual é a próxima cobrança, qual é a próxima urgência, qual é o próximo problema que vai vir. É um estado interno que custa muito caro. E muitas vezes, justamente à noite, quando ela tenta descansar, a cabeça está ligada. Né? Já aconteceu com vocês acordar de madrugada, todas as luzes desligadas, todos os vizinhos dormindo, só você lá com o olhão, que não consegue fechar o olho para dormir, ou não consegue relaxar. Aí fica revisando o dia, fica imaginando o que vai acontecer amanhã, às vezes sente no corpo, né? O meu corpo é muito sensível. Se eu ficar angustiada, meu corpo sente logo, me dá logo um frio na barriga, um aperto, eu fico, é muito forte. Não sei se mais alguém aqui tem essa sensibilidade, assim, mas meu corpo ele responde imediatamente. Quando você sabe fazer essa leitura, você respira e fala calma, calma, corpo, porque é o pensamento que está gerando, né? É o pensamento que gera essa sensação. E aquilo não está acontecendo. É você que está o tempo todo criando aquela realidade. Então, vamos lá, né? Já sabemos aqui quantas coisas estavam passando na sua cabeça. Por fora a vida anda, por dentro a mente quase nunca encerra. E aí a ansiedade fica ali prendendo a sua atenção no amanhã que ainda não aconteceu. A verdade é que a sua mente não precisa carregar tudo. Ela precisa é saber onde colocar cada coisa. Igual um armário. Você vai arrumar as coisas. Vai trazer clareza interna hoje
para tomar decisões melhores, para organizar o seu estado interno. A gente tem uma ideia aqui na Escola de Potencialidades, né, de que quando eu preciso sustentar muitas coisas ao mesmo tempo, quando eu preciso transformar o meu dia a dia em um peso, tudo na minha vida sofre junto. Se eu fizer isso, porque é a gente que faz, né? Quando a mente está acelerada, as suas decisões sentem. Se você coloca tudo na prateleira do urgente, a sua vida toda sente, porque você deixa de fazer várias coisas importantes. É como se fossem prateleiras, né? Você coloca tudo ali na prateleira da preocupação, e aí você vê que as decisões começam a sentir, você procrastina muitas coisas, você começa a apagar incêndio o tempo inteiro e não faz aquilo que mais importa. Pensa aí num projeto de vida. Esses dias eu estava conversando com a Esté sobre ela lançar um livro. Então, digamos que isso seja um objetivo forte para ela. Se ela não botar foco, direcionamento, para realmente reservar um tempo, fazer isso com presença, fazer isso de verdade, daqui a pouco passou 2 anos e não fez. Quem nunca aqui, né? Tinha um projeto importante, passou um ano inteiro, não fez. Aí você não Sim. sabe no que você gastou seu tempo, mas não fez. E aquele projeto ficou para lá. Mas alguém te chama para ir tomar um café, você tem tempo. Alguém te chama para ir ali na feira, tem tempo. E aquele projeto que você queria fazer, você acaba deixando para lá e não faz. Quando você consegue colocar as coisas nas prateleiras certas, você consegue tempo para todas essas coisas. E aí não fica aprisionada, né? Imagina uma mesa assim, cheia de papel espalhado. A quantidade pode ser a mesma, mas quando está tudo solto, você sente a confusão. Agora imagina essa mesma mesa com tudo no seu lugar. Nada sumiu, tudo tem ordem, você encontra as coisas mais rápido, você ganha tempo. É isso que nós vamos fazer hoje dentro da sua cachola aqui e no papel, né? O papel vai lembrar por você onde cada coisa está. É como se você pegasse aquela mesa cheia de papel espalhado e você vai hoje aprender a separar. Nós vamos criar um mapa para que você possa separar cada coisa no seu lugar. Faz sentido? Sim. Sim. Quando a gente começa a organizar, tem uma coisa muito interessante que acontece. A gente começa a perceber que nem era tanta coisa assim. Só de organizar, antes de começar a fazer, você fica pensando, gente, como que eu não tinha tempo? Como que eu não conseguia? Né? Então, nós vamos dar nomes para as prateleiras, tá? Para esses lugares onde a gente vai colocar. Vamos imaginar que tarefa é aquilo que vai exigir um movimento. Pode ser uma mensagem que você precisa mandar para alguém, uma proposta, um documento que você precisa fazer, um curso que você precisa lançar, um contato com uma pessoa que pode ser seu aluno, seu cliente, uma confirmação, enfim. E delegar também vai ser tarefa, tá? Às vezes eu não posso fazer, mas eu posso pedir para alguém fazer para mim. Então, delegar vai ficar em tarefa. Preocupação é a mente tentando controlar uma coisa que ainda não aconteceu. Ela vai puxar você para um futuro cheio de hipóteses, mas que muitas vezes nem tem uma ação possível agora, né? O nome já diz pré-ocupação. Eu me ocupo antes da coisa. Pré-ocupação. Então, você vai, quando a gente for preencher, não é agora ainda, você vai colocar aí na coluna da preocupação tudo aquilo que fica ruminando aqui na sua cabeça. Não vai precisar contar para a gente, pode contar a verdade para o papel. Decisão é o ponto aberto pedindo escolha, tá ali. Às vezes eu preciso tomar uma decisão na minha vida e eu estou só adiando, e eu não faço o que tem que ser feito. Às vezes é uma resposta que você tem que dar para alguém, é uma mudança que você tem que fazer, né? Um sim ou é um não que você não disse, não botou um ponto final e é por isso ele fica aqui na sua cabeça. Uma minhoca, né? E pendência, a gente vai chamar tudo aquilo que ficou pela metade. Comecei, mas não acabei. Alguma coisa que você prometeu para alguém, ou que você esqueceu, que você adiou, enfim, uma porta que abriu e não fechou. Às vezes a gente está tão cansada que aí acaba deixando para lá, né? Então você vai pegar essa folha aí, você vai dividir em 4 colunas.
tá? Tarefas, preocupações, decisões e pendências. Respira. E aí você vai começar a colocar o que vier. Imagina que aí é o seu armário. Você vai colocar cada coisa na sua prateleira. Qual é o tipo de tarefa que você sabe que você precisa fazer? Tarefa de todo dia. Não precisa ser tão detalhista, tipo quem cuida da casa. Põe cuidar da casa, para não botar lavar a louça, limpar a sala, limpar o quarto, senão não vai acabar nunca mais, né? Tarefa. Qual o tipo de coisa do futuro que está ocupando a sua cabeça aí? Coloca aí nas preocupações. Ana Paula hoje me disse várias preocupações. Eliane, como é que eu gravo? Como é que eu chamo gente? Como é que eu faço isso? Eu vou ter que atender. Na coluna de decisões, você vai colocar as decisões que você precisa tomar. Você sabe que tem uma decisão que você precisa tomar. E você não está decidindo. Em cima do muro, pior lugar. E na quarta coluna, essa é a que mais dói, eu acho. Pendência, vai lá, pega tudo que está pendurado aí nesse cabide, marcar a consulta, botar em dia aquele curso que eu comprei, que eu não estou fazendo, chamar os meus clientes antigos, criar uma estratégia para alguma coisa. Você já começou, tá? Aqui é assim, eu já comecei, mas eu não fui até o fim. Tem uma coisa muito interessante que acontece sobre isso. Às vezes a gente faz a parte mais difícil, e na hora de chutar a bola pro gol, não chuta, né? Quais são as pendências? Pode ir colocando. E vai percebendo o que você sente quando você olha para esse papel. Já? Posso seguir? Depois vocês podem completar, né? Então, olha para a coluna, para a primeira coluna, tarefas. Escolhe alguma coisa. Olha só, gente, pequena, fácil de fazer, que vai ajudar você a organizar isso. Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma coisa simples é determinar horário para as coisas. A nossa mente, ela funciona assim, ó. Você senta para escrever um texto. Se você não diz para você mesmo, daqui a 15 minutos, tenho 15 minutos para escrever esse texto, talvez você fique 2 horas lá. Mas quando você diz, eu tenho 15 minutos para acabar, somente vai e acelera e você acaba. Sabe quando a gente tá para sair de casa e a gente tem que acabar um negócio? Então, chamando a gente dá um jeito, faz rapidinho. Mas se você tem muito tempo, você acaba demorando tempo demais. É ou não é? Sem perceber. Então, determinar tempo para as coisas já ajuda a organizar as tarefas. Fazer uma lista completa. Uma lista escrita de tarefa. E esticando, se comprometer. Tudo que eu botar aqui nesse papel, eu vou terminar. Ter uma agenda. Não precisa comprar uma agenda, não. Qualquer caderno serve de agenda. Põe lá o dia e vira agenda. Eu organizo a minha agenda, hoje é dentro de um aplicativo do Notion, mas a vida toda era assim, um quadradinho aberto, desenhava um quadradinho. A Charlene já deve ter visto isso a vida toda assim. Fiz, pinto o quadradinho. Fiz, eu pinto o quadradinho. Eu gosto de chegar no final do dia e ver todos os quadradinhos pintadinhos. Então, pensa bem aí. O que eu posso fazer para realmente, de fato, real, resolver essas tarefas? Segunda coluna, preocupações.
que você vai fazer na coluna das preocupações? Olha para elas agora, para aquilo que você escreveu. Existe alguma ação possível hoje sobre isso que você está preocupada? Se tiver algo que você pode fazer, isso vira uma tarefa. Você vai fazer, certo? Estou muito preocupada porque meu filho sai de casa e não me avisa, e todo dia eu fico nessa preocupação. Instala um negócio no celular dele. Essa é a tarefa. Faz um novo acordo. Essa é a tarefa. Entenderam? A preocupação, ela só vai sair da sua cabeça se você resolver isso. Se tem. Eliane, não tem nada que eu possa fazer sobre isso. Então, solta. Escreve aí, soltar. Não tem o que fazer. Estou preocupada com a minha tia que não está cuidando da saúde dela. Há o que fazer? Eu posso conversar com ela. Isso vira uma tarefa. Não, já conversei 1000 vezes e ela não muda. Solta. Ela é adulta, ela cuida dela. Faz sentido? Às vezes a gente está carregando saca de cimento que nem é nossa, né? E a pessoa nem entregou para a gente carregar, a gente que está querendo. Não é não? Sim. Ok. Então, você vai pegar depois cada uma. Depois, essa lista, ela pode crescer com o tempo, né? Você vai lembrando, vai botando. Que é para o seu cérebro começar a raciocinar e botar nas prateleiras certas. Decisões. Decisões. Você vai olhar para as suas decisões e vai perguntar quais dessas são realmente suas. Eu tenho certeza que nas decisões tem coisa aí que está aí que nem é você que decide. Tem coisa que a gente põe como uma decisão para a nossa vida, mas a decisão não é nossa. Depende de outra pessoa. Então, olha para aí e pensa, quais são as minhas? E aí eu vou deixar um dever de casa sobre as decisões. Qual é o critério? Anota aí, assim, embaixo da coluna. Qual é o critério? Gente, toda decisão, ela é bem tomada quando você pensa antes em qual é o critério. Então, deixa eu pensar aqui uma decisão comum aqui. Eu preciso decidir, digamos, se eu contrato ou não um profissional para qualquer coisa. Quais são os critérios que eu tenho que pensar? Vou dizer por mim, tá? Primeiro, eu preciso pensar, o dinheiro que eu vou gastar com essa contratação volta para mim de algum jeito? Porque às vezes você contrata alguém, você ganha tempo, com o tempo você atende mais, quando aí você paga a pessoa e ainda ganha. Por exemplo, né? Vai me trazer mais retorno? Me alivia? Porque para contratar alguém para fazer alguma coisa, digamos que eu contratasse alguém para. Hoje eu estava pensando numa contratação de tráfego, né? Mas é uma coisa bem específica essa. Quanto isso pode trazer de retorno para saber se vale o investimento? Era uma decisão que eu tinha que tomar. Mas eu preciso primeiro ter dados, porque sem critério você não decide. A gente muda de casa ou não muda de casa? Em que condição eu mudo? Em que condição é melhor ficar? Tem que pensar. Hoje eu atendi uma pessoa que ela estava decidindo se ela separa ou não, vida real. Separa ou não separa do meu marido? Está num ponto assim de separar. Quais são os critérios? É melhor dentro ou é melhor fora? Sair implica no quê? Ficar implica no quê? Tem que ter racionalidade para tomar decisão. Não pode ser no calor da emoção, porque a emoção é doida. Um dia você quer, no outro dia você não quer mais. No outro dia você quer de novo, no outro dia você não quer mais. Concordam? Decisão precisa pensar, raciocínio, usar a inteligência. Quarta coluna, pendências. Coloque uma data, por favor, senhoras. Quando? Até quando você vai resolver cada uma dessas pendências? Pensa aí, depende de mim? Se depende de mim, até quando? Não depende de mim, depende também de outras pessoas. Até quando eu vou falar com essas pessoas? Pendência a gente resolve com data, prazo.
olhar para as prateleiras resolve o problema? Não. Mas agora ele tem lugar, né? Agora você sabe para onde ir. Faz sentido? Só olhar não resolve. Mas colocar na prateleira certa ajuda. E agora tem um próximo passo, né? A questão é o quanto você, olhando para esse papel agora, percebe que você quer se comprometer em resolver essas coisas. É a sua vida. Eu não sei nem o que está escrito aí. Talvez você tenha percebido que você estava carregando mais coisa do que você imaginava. Ou você pode ter visto que algumas preocupações não tem o que fazer. O que não tem o que fazer, solta. Uma pendência pequena talvez esteja ocupando espaço demais dentro de você. E aí você vê que nem é nada tão importante assim. Mas a gente às vezes fica se batendo, às vezes é uma coisa simples. Quantas vezes na minha vida eu reclamei para mim mesma ou para alguém assim, meu Deus, eu tenho que fazer os exames, meu Deus, eu tenho que marcar uma consulta, meu Deus. Eu estou aqui em Florianópolis há 1 ano e 4 meses. E há 1 ano e 4 meses eu não ia na ginecologista, não fazia mamografia, essas coisas que a mulher tem que fazer, né? Preventivo, nananã. E aí eu me peguei, de vez em quando eu falava, olha, nunca mais eu marquei. Gente, eu preciso marcar. E um dia eu falei, por que eu fico falando isso? Era só pegar e marcar, né? Aí eu peguei e marquei. Aí eu fui. Ontem até foi minha consulta de retorno. Às vezes a pendência é fácil de resolver, é a gente que está adiando. É a gente que está adiando. Uma coisa boba. É só pegar e fazer. Vai lá e faz. Entende que é você que você vai ter que fazer aquilo de qualquer forma, mais cedo ou mais tarde. Então vai lá e faça. Marca um horário na sua agenda. Eu costumo dizer que eu me agendo. Eu tenho um curso que eu nunca acabo. Hoje de manhã eu me agendei. Eu me agendei 1 hora e meia para eu poder fazer o curso, porque senão eu não consigo fazer. Então eu agendo na minha agenda. Ninguém pega aquele horário. Estou ocupada, estou aqui me atendendo aqui, fazendo o curso. Porque se eu marcar 1 hora e meia, 2 vezes por semana, eu termino ele rapidão. Então, naquela 1 hora e meia, era como se eu tivesse um cliente na minha frente. Tem que pensar uma estratégia que funcione para você. Porque senão, o incêndio vira prioridade, você não consegue fazer nada. Às vezes, o alívio, ele traz um bem-estar tão grande para a nossa vida, só de você saber que aquilo ali não existe mais. Não é? Faz diferença ter direção? Direção, né? Direção. E aqui, quando a gente está falando da preocupação, por exemplo, né, a ansiedade, ela mora dentro da preocupação, né? Elas andam agarradas, vocês sabem, né? Só que a ansiedade, ela tem um veneno. Ela tira você do hoje e leva a sua atenção, grava isso. A ansiedade leva a sua atenção para uma ameaça futura, que muitas vezes nem ia acontecer. Uma hipótese que talvez nunca aconteça, mas você fica alimentando aquele demônio dentro de você. Aí o que acontece? Tome mais. Sem querer, você está atraindo mais disso. Aí quando acontece, você diz, eu sabia. Eu já sabia. Claro, foi você que criou. Óbvio que você sabia. Eu quero que vocês digam, eu já sabia, quando vocês estiverem no cruzeiro, no Caribe. Estiverem passeando na Grécia. Eu sabia que eu vinha, porque eu criei também. Ontem eu estava num jantar de mulheres de liderança, e num lugar tão lindo, a Esther estava comigo lá. Um lugar tão lindo, eu fiquei pensando, é isso aqui que eu quero criar para minha vida. É isso que eu quero criar, um restaurante chiquérrimo, as mulheres todas lindas, arrumadas. E aí a gente entrou já falando isso. Eu nasci, foi para essa vida aqui. Eu quero me acostumar com esses lugares. Eu quero estar sempre em lugares assim, com pessoas assim, pessoas potentes, capazes, que se juntam para fazer coisas boas. Aí, quando você chega lá, você diz, eu já sabia. Também, né? Quem só fala, eu já sabia, às vezes, pro lado ruim, né? Quando você perceber sua mente muito acelerada, para e pensa qual é a prateleira. Qual é a prateleira que está aqui, tirando a minha paz? Porque calma é algo que a gente treina. Autoconfiança é algo que você treina, você constrói. E aí chega uma hora que você se acostumou a ser calma.
A mente vai aprendendo a antecipar o futuro, para o bom e para o não bom. Quantas vezes aqui você intencionalmente criou um ótimo futuro para você? Não, gente, quem está aqui está fazendo isso, não está? Intencionalmente, eu estou criando, tomo posse disso, eu estou criando o meu futuro. Existe algo por trás dessa calma, que é uma intenção. O Dr. Michael Hall, ele fala uma coisa tão importante sobre isso, ele fala, nós precisamos sair de uma vida atencional, que fica dando atenção para um monte de coisa, e entrar numa vida intencional. Cada segmento da vida. Qual é a minha intenção? Vou ter uma conversa hoje com a Ana Paula. Qual é a minha intenção? Vou sair hoje à noite para encontrar com algumas pessoas. Qual é a minha intenção? Vou preparar um material. Qual é a minha intenção? Intenção de tempo, intenção de investimento que você quer fazer naquilo, enfim. Se você começa a ter uma vida com intenção, tudo muda. Né? Quando a ansiedade tira da sua vida, a noite vira extensão do trabalho, o corpo deita, mas a cabeça continua na reunião. A presença com quem você ama fica disputando espaço com um monte de pendência. Aí você estava morrendo de saudade daquela pessoa. Só que você vê a pessoa e fica o tempo todo pensando em outra coisa. O que adiantou? Você vai no restaurante caro. Gente, isso é muito sério. Você vai no restaurante caro. Você estava querendo ir. No restaurante que você queria ir. Caro ou barato, você queria ir. Aí chega lá, você come e nem sente o gosto da comida, porque você está tão fora do ar que você não está nem sentindo o gosto da comida. O que adianta? Eu falo muito isso sobre o banho. Todo dia você vai tomar banho, né? Todo dia você vai tomar banho, eu espero, né? Todo mundo toma banho todo dia, né? Era para tomar. Se não está tomando, era para tomar. Esse é o momento seu. Você vai ter que tomar banho de qualquer jeito. Então ajuda isso. Sabe? Sente a água, sente o cheiro do sabonete, sente prazer em cuidar de você. Porque você vai gastar esse tempo de qualquer forma. Mas às vezes a gente está tão acelerado que a gente nem lembra. Será que eu tomei banho? Nem lembra, tudo, né? Os sintomas da ansiedade, eles vêm. Quando sua mente voltar a encontrar calma, isso muda. Isso muda. Faz sentido? Mas, Se começa a voltar, olha, quando a mente encontra calma. Primeiro, você descansa. Gente, não estou fazendo nada, estou descansando. Confiante. Está fazendo alguma coisa? Não. Como diz o meu filho Arthur, estou só existindo. Nesse momento, estou existindo, assim que ele fala. Eu estou existindo aqui. As suas decisões vão ganhar clareza, porque você vai pensar por critérios, com muito mais tranquilidade. E aí você volta a viver de verdade. A presença volta para a sua vida. Gente, isso é muito importante, porque a vida vai passar, viu? Para mim, para vocês, vai passar. E às vezes você não vai notar um monte de coisa legal. Então, cuidado. Vai tomar um café, vai comer alguma coisa, come de verdade. Sentindo. Ontem a gente estava nesse jantar, né? E aí nós comemos um filé com risoto. Nossa, cada grão do risoto, eu adoro comer risoto, porque eu fico sentindo os grãozinhos estourando na minha boca. Cada grão, eu tenho que comemorar aquilo. Estar num estado de celebração. Realmente desfrutar daquilo que está lá. Já comeram aqui sem sentir o gosto da comida? Já, né? Aí você compra um lençol bonito para sua cama, lindo, macio, mas você deita na cama tão agoniada que nem sente o lençol. O que adiantou? Nem adianta gastar dinheiro se você não vai desfrutar, né? A gente gasta para desfrutar. Vai para um lugar, a música está tocando, não tem ninguém olhando para o cantor. Não, gente, você está lá, presença, né? Sentir. Para isso, a gente precisa combater esse bichinho que chama ansiedade. Nós temos um programa sobre ansiedade, né? E aí, no núcleo de expansão, a gente vai fazer uma coisa bem legal sobre esse programa. Eu quero mostrar para vocês aqui. Essa aqui. Chama Vencendo a Ansiedade em 21 Dias. São práticas guiadas para trazer para você mais calma, mais presença e essa segurança interna. O Vencendo a Ansiedade, ele foi criado para ajudar as pessoas a ensinar a mente para voltar para o agora. Então, são práticas guiadas para você respirar melhor,
para criar presença, para trabalhar visualizações e começar a reorganizar esse padrão interno. O preço normal dele é 297. E aí, a gente vai tirar esses 200. Você pode dividir em até 12 vezes de R$ 10, gente. Estou dando, né? 12 de 10 é dando, né? 12 de R$ 10 por mês. R$ 10 por mês. E você vai ter acesso por um ano inteiro. São áudios que você vai ouvir antes de dormir e quando você acordar. Aí você ouve esse áudio, que é um áudio com uma condução hipnótica, justamente para você poder sair desse piloto automático. Eu vou até pedir para a Antonella, você está aí? Se tiver, coloca aí no chat o link, aí depois a gente coloca no grupo. Na prática, é como se você estivesse investindo R$ 10, que é simbólico, eu sei, mas não tem problema, eu quero é que vocês melhorem, para você ter um caminho guiado de calma, de presença, de segurança interna, disponível para você. É aquele link do Gama que você até me passou mais cedo. Então, vou colocar o link. Vocês podem experimentar. Ainda tem mais uma coisa. Ele tem 7 dias de garantia. Entra. Se você achar que não é para você, vai lá e cancela. Não tem problema. Se dê a chance. Eu confio que quem está aqui, se você achar que é para você, você fica também. É R$ 10, não é nada demais, né? Se você quer um caminho de mais tranquilidade, de mais autocontrole, de domínio próprio, de tranquilidade para dormir, acordar bem, porque vocês vão ver que tem um áudio antes de dormir, áudios curtos, 5 minutos. Um áudio antes de dormir, que vai. Nossa, vocês vão viajar para muitos lugares, vão viajar de barco, vão viajar nas nuvens, em vários lugares. Porque a gente usou todo o fundamento da hipnose ericksoniana dentro desses áudios, justamente para expandir a mente. E o outro áudio você vai ouvir logo que você acordar. Você já vai deixar prontinho. Acordou, você vai reservar lá seus 4, 5 minutos. Vocês vão ver que depois do quarto, quinto dia fazendo, acontece uma coisa incrível. Você está no meio do dia, vê uma agitação, você respira e você volta. A gente vai instalando isso para ficar automático. Ele está programado para 21 dias. Eline, eu só posso fazer os 21? Não, você tem um ano. Você vai fazer quantas vezes você quiser, a hora que você quiser. Ai, quando eu vou dormir à tarde é que eu não consigo relaxar. Põe o áudio. Vai ficar no seu celular. Põe o áudio. Ah, meu marido é muito estressado. Põe o áudio para ele também. No mesmo R$ 10, porque está no seu celular, você faz o que você quiser. Meu filho, não sei o quê. Põe para ele também. Chama, amor, deita aqui 5 minutos comigo. Põe para ele também. Ok, se tiver 3 pessoas usando, virou nada, né? R$ 3 para cada um. Então, vai ficar essa possibilidade aí. Não sei se já tá. Deixa eu tirar aqui. Já colocou aqui no grupo? Depois a gente coloca lá no outro grupo também. Tá aqui no chat, não tá? Tá aqui, ó. Cliquem aí, vocês vão ler. A Celeste, que tem um produto que ela está lançando também, que é lindo, né? Já olha aí, Celeste, o site, como é que a gente fez, tudo, que depois a gente vai te ensinar para o teu também. E eu espero que seja muito útil para vocês, como tem sido útil para todo mundo que já entrou nesse programa. É um programa leve, não vai gastar seu tempo, não tem nada de aprender, de aulinha, não é isso. É para reprogramação mental e emocional. Combinado? Combinado. Vou parar de gravar aqui. Não, quero ouvir vocês primeiro. O que vocês levam de mais importante de hoje? Fala aí para mim. Se ninguém se voluntariar, eu vou voluntariar, hein? Esté, você tá aí, tá? Não vejo a Esté. Eu tô. Ah, Tô sim. então conta aí pra gente, Esté, aparece aqui. O que você leva de mais importante de hoje? Que às vezes a gente sofre por antecipação. A gente coloca muitas demandas que não são alcançadas, assim, é muita demanda para pouco tempo, vamos dizer. Ou algumas requerem raciocínio, tempo mesmo para a gente pensar. Aí a gente não aconteceu, eu preciso, eu tenho que fazer, e de repente tu vê que aquilo não é o mais importante. Sim. Isso aí é um pouco de falta de amor e de amor próprio, assim, de autocuidado melhor,
de autocuidado, porque a gente começa a se sabotar, a dizer, eu não presto mesmo, eu não sou organizada, eu não vou conseguir, quando, na realidade, se a gente for mais tranquila, as coisas vão acontecer da mesma forma. Exatamente. Só que não dá para ficar tranquila quando acontece um acidente, a pessoa tem que ir para o hospital. O resto, tudo é solucionável. A gente tem que pensar assim. Perfeito. Não é não realizar, é realizar com o seu tempo, respirando, pensando. O que não dá para resolver, solta. Está resolvido, Resolvido né? está, né? Quem você escolhe, Esther? A Ana Paula, porque ela vai me pegar. Então, eu já tô... Bom, para mim, é essa questão. Você tem que aprender a separar realmente as coisas, que aí você vê que você consegue resolver, né? Quando você coloca na prateleira certa e quando você começa a analisar as coisas, e aí você vê que tem coisas que você já poderia ter feito, que você pode fazer, né? E outras coisas que você tem que descartar mesmo, que não adianta estar ali. E realmente vai trazer vai agilizar, né, a nossa vida em relação a isso e tirar a gente da preocupação, né? Dessa ansiedade que realmente a gente vive o aqui e o agora pensando lá no futuro. E não é assim. E A sabe o gente que é pior? realmente... Vive pensando no futuro, não faz, o tempo passa. Quando você olha para Sim, trás, passou 2 anos, não fez. é pior. Que é pior. Quem você escolhe, Ana? Charleane. Bom, já vai conhecendo os clientes. Bem, o que eu tiro é que a gente deixa para depois o que a gente pode fazer hoje, né? A gente deixa para amanhã o que pode fazer hoje. O que me fez refletir é assim, a gente, por exemplo, um parente, né? A gente vai, quer visitar, nunca visita, mas se caso a pessoa morrer, tu não pega um avião, viaja, se tu estiver em outra cidade, tu não pega um avião para ir pro velório? E por que tu não pegou um avião para ver ela viva, né? E assim, uma das coisas que me fez refletir, então faz hoje o que tu pode fazer, não deixar para amanhã. E aí vai, deixar de adiar, deixar de procrastinar, Às né? vezes é só alguém pedir, né? Você não tinha tempo, não tinha tempo, não tinha tempo para fazer para você. Aí alguém pede, aí você acha tempo. Aí você Mas, faz para outra pessoa aquilo que para você não fazia, Exatamente, também. né? Também. E agora quem a Chariane escolhe? Elilane, tá Cadê a Elilane? escondidinha aí. Não sei se ela está aí. Elilane é minha amiga, ela é minha amiga, só que ela tá escondidinha aí. Então fale, Elilane, queremos ouvir Oi, você. gente. Eu não vou aparecer, vocês vão ficar na curiosidade. já está aparecendo ali, está na praia. A minha amiga me passou sobre esse grupo, né? E hoje olha, já faz um tempo, viu? E aí hoje eu digo, deixa eu entrar aqui. E olha que interessante, olha como são as coisas. Eu acredito que Deus ele tem um propósito em tudo, né? Esses dias eu venho conversando com algumas amigas, eu venho analisando um pouco a minha vida, né? E justamente sobre esse tema, sobre esse assunto, de nós procrastinarmos o que a gente precisa resolver, né? Precisa ser resolvido hoje. Meu Deus, eu olho assim, eu digo, Deus, eu tenho tanta coisa para mim. O que está me impedindo de não dar esse passo? O que está me impedindo de não avançar? E ainda há pouco eu estava ouvindo uma palavra sobre isso, sobre nós tomarmos decisões que precisam ser tomadas de imediato na tua vida, né? Você sabe, eu sei que eu preciso fazer isso para que as coisas comecem a caminhar, para que as coisas comecem a andar. E esses dias tem me feito muito analisar sobre isso, né? Eu entrei, vocês já estavam
discorrendo no tema, aí eu tô assim, eu tô alinhando as coisas mediante o que as colegas falaram, né? E deu para mim pegar um pouquinho do que estava sendo falado, né? Do que a Eliane, tudo bem, Eliane? Tudo ótimo. Agora você é amiga da minha amiga e minha amiga também. Palavras maravilhosas, viu? Então, assim, são fatores assim muito importantes na vida da gente, nós decidirmos, né? Nós decidirmos coisas que precisam ser feitas, coisas que precisam ser resolvidas, e nós não protelarmos essa situação, não deixarmos sempre para o dia de amanhã. O que a Charliane falou aí, o que eu estava conversando com uma amiga e o que a Eliane comentou também sobre a questão dos exames. Então, assim, eu estou há mais de um ano, Eliane, para marcar o meu preventivo, para marcar, e eu não faço. Sabe aquela coisa de que, meu trabalho, sempre o trabalho, sempre a falta de tempo, sempre a falta de tempo. E quando acontece alguma coisa na vida da gente que te paralisa ali, é uma morte, é uma doença, você acha tempo de imediato. Por quê? Porque aquela situação, ela te paralisou, ela te obrigou. E por que nós, seres humanos, sempre precisamos de algo assim? Eu digo, grave, né? Uma pressão. Exatamente. Por que a gente não trata a vida da gente, a gente não deixa a caminhada mais leve? É verdade. Nós criamos, às vezes, problemas para nós mesmos, né? A gente cria que nós criamos sempre, né? Nós mesmos criamos os nossos problemas, nós mesmos. Exatamente. Então, a Elilane é palestrante, né? Palestrante. Não. Fala super bem, pastora. O que ela é? Que ela fala muito bem. Ai, Jesus. Semana que vem você apareça, tá, senhora? Eu estou afastada. E ontem eu fui fazer um trabalho na casa de uma amiga que o meu notebook deu problema, e ela disse, Lani, vem para cá, vem que... E chegando lá, naquele momento, eu tive que parar, porque iam começar um momento lá de adoração, né, de louvor e tudo mais. E eu, do nada, e minha irmã estava lá encolhidinha num cantinho, aí pediram para mim pedir um hino, né, um louvor da harpa, né, cristã. Eu digo, meu Deus... Aí ela disse assim, você vai cantar, minha irmã? Aquele foi um impacto para mim, porque, meu pai amado, como assim? Irmã, eu abri a boca para quê? E todo mundo virou, mas não é que ela canta. Eu disse, Jesus, é teu chamado. Lá eles entenderam que você canta, aqui eu entendi que você fala. Então é o seguinte, então, os dois. Apareça, que a gente quer te ver. Vamos lá, Celeste, obrigada. Muito bom, viu? Um prazer, viu, conhecer vocês. Obrigada mesmo. Amém. Que se identificou completamente com a sua fala. Celeste, conte. O que você leva de hoje de mais importante? Eu achei que é muito bom colocar as coisas nas suas prateleiras, né? Eu acho que isso aí facilita da gente priorizar coisas, né? E eu vou dizer, o meu preventivo estava atrasado 4 anos. Eu fiz 4 anos. Então, eu falei, faz uns 2 anos. Aí, quando fui lá, fazia 4. Nossa, né? Que fiasco. Então, eu acho interessante. Até a Charliane falou sobre as visitas, pessoas. Eu me propus também, sendo eu tinha pessoas, eu coloquei na minha lista. Aí dei um prazo que eu ia fazer essas visitas que eram importantes. E eu lembrei bastante, sabe, do nosso amigo Benício, que tinha uma coisa que me irritava às vezes, que ele dizia assim, o tempo está a nosso favor. E eu falava assim, e ele sempre achava ele muito lerdo, né? Mas ele conseguiu coisas, né? Mais rápido que eu, que era sempre uma apavorada e cheia de, né? Então, eu falei um dia para a Valéria lá, né? Valéria, o Benício no seu passo de tartaruga está todo pleno lá, mais do que a gente que, né, fica aí. Então, super consistente, muito consistente. Então, eu entendi que é muito importante a gente colocar cada coisa na sua prateleira. E ver, né, quando que pode.
O que eu acredito sobre o tempo? Quando alguém fala, o tempo está a nosso favor, é isso que essa pessoa acredita. Se você fala o tempo todo, eu não tenho tempo, tome mais. Você vai ficar cada vez mais sem tempo. Isso. Hoje eu Então, fui no parque, organizar, né? fui no parque, Organizar. botei uns stories ali rapidinho, passei na frente da casa da Esther, a Esther mora na frente do parque, do meu parque, sabe? Vocês sabem que eu tenho um parque aqui em Florianópolis, e eu sou tão legal que eu deixo as pessoas passearem nele, mas ele é meu, entendeu? Eu tomo como o meu sinal de prosperidade na minha vida. Aí, e a Esther mora na frente. Aí toda vez que eu vou no parque, eu passo na frente da casa da Esther, eu fico pensando, acho que eu vou lá na Esther tomar um café. Eu vou quase que eu ia hoje, viu? Fui rapidinho só para gravar umas coisinhas e voltei. E aí eu fiz. Depois vocês olham lá no meu Instagram. Eu gravei o córrego passando e eu não ia compartilhar, porque eu já tinha falado da aula, não queria fazer outros stories, vários stories em cima, porque desvia, né? Mas eu falei, cara, mas isso aqui é tão precioso, tão precioso. Não, eu vou, sim, dar essa chance de outras pessoas verem também e sentirem essa paz desse lugar, essa tranquilidade que a gente tem a graça de ter. Sabe, são pequenas coisas. Às vezes você vai tirar 10 minutos do seu tempo para fazer uma coisa que vai te fazer tão bem, e você não se dá. Mas gasta esse tempo no Instagram sem intenção, o que é pior. Sim. Porque se você está numa rede social fazendo uma pesquisa sobre o seu público-alvo, respondendo, porque quem está aqui divulgando seus produtos, né? Dando resposta para os seus seguidores, criando conteúdo, beleza, é seu trabalho. Não, estou lá rodando, vendo fofoca da vida dos outros. 20 minutos, 40 minutos, 1 hora. Mas não tenho tempo de acabar o livro que eu estou lendo. Bonito. Pega aí a orelha. Põe a mão na orelha, puxa. Puxa essa orelha, puxa essa orelha. Fica um tempão sem fazer nada e não faz o que é importante. Cuidado. Orai e vigiai. A gente tem que estar consciente o tempo todo, né? Isso. Pode falar, Esther, pode falar. Aí a gente vai fechar, que minha outra aula está começando. Tá sem voz, meu amor, tá sem voz, tá sem voz. Você tá sem voz, amor, tem que ativar seu microfone. Eu era uma pessoa extremamente ansiosa e agia muito por impulso. Eu queria que as coisas acontecessem no meu tempo, sabe? Vamos ter que fazer, vamos logo. Então, eu perdi oportunidades, dinheiro, tudo por precipitação, sabe? Porque tinha que acontecer. Não, agora eu me propus, tem que... Vamos. Aí, me aconteceu uma coisa no mês passado. Eu resolvi que eu ia vender o meu apartamento na cidade onde eu morava. Aí, depois, já estava tudo alinhado, estava quase vendendo, assim, e a pessoa que ia comprar quase me fez assinar um contrato, que normalmente, assim, quando tu conhece e tal, eu não ia ler, e eu resolvi ler. E tinha um item que me deixou muito chateada, sabe? Que ele modificou por conta dele, não me avisou que ia modificar. Aí eu disse assim, eu não quero mais vender o apartamento, eu não vou. Em outro momento eu teria dito, deixa para lá, sabe? Já que eu quero vender, se eu não conseguir agora, para ele, eu só o ano que vem, não sei o quê. Aí eu parei, respirei e disse assim, por que que eu quero vender esse apartamento tão rápido? Eu não estou precisando, assim, sabe? A minha cidade está passando por uma situação bem complicada de economia, a gente trabalha basicamente com arroz, o arroz está muito barato, o pessoal não tem dinheiro. Por que que eu não posso deixar isso para o ano que vem? Mas tudo isso calculando, não é postergando, mas Sim, esperando uma estratégico. oportunidade, entendeu? Para que as coisas saiam da melhor forma. Muito E não importante. queimar. Então assim, eu tenho aprendido a respirar agora. Respirar também é uma ação. Se acalmar também é uma ação. Não é sair... porque a Eliane falou que era para tomar atitude, sair que nem uma louca fazendo tudo. Não, Sim. calma. Não, a gente... Sabedoria. Não, aquela história do médico. O médico, eu não espero. Sabe, eu vou, resolvo. Mas a gente está falando assim, para grandes coisas. Mudar, vender um imóvel.
tomar uma decisão Sim. profissional, sair do seu trabalho para fazer uma transição de carreira. Sabedoria, Uhum. sabedoria. As coisas do dia a dia, tudo bem. Ah, Não, tá, a gente sabe que acabou o aí assunto, vem o que a não Celeste tá. falou. Ainda temos tempo, Temos sabe, tempo. Celeste? Aí as coisas vão... E à Mas tudo medida que com tu vai né? pensando, vai te acalmando, as coisas vão acontecendo, É verdade. né? Confiar, né? Precisa confiar na vida também. Aquele dia que tu perdeste o celular, ficou na maior paz. Eu Foi. trabalhei muitos anos com Eu não turismo. ia O acabar. avião atrasou, o ônibus atrasou, o passageiro atrasou. O que que eu ia fazer? Sim, Não dependia de mim, exatamente. né? Não está na minha zona de poder, né? Como é que eu vou... Aí, o que que eu precisava pensar? Como é que eu vou acalmar esse passageiro? Que eu não tinha direito de ficar nervosa, em momento algum. Brigar na companhia aérea, ir lá para o balcão. Ah, porque esse avião está atrasado. O que que ia adiantar? Aí Nada. eu precisava ter equilíbrio e ir lá para o meu passageiro dizer, isso acontece, de repente, esse tempo Deus está dando para a gente, porque poderia acontecer uma outra coisa, lá, lá, lá. Enfim, Sim, com certeza. a Gente, eu gente vai tenho uma aula aprendendo. 8 horas, ó. Já são 8h06. Vou correr. Eu amo esses momentos. Eu acho que essa troca é muito válida. Só estou vendo pouca gente aqui, né? Então, vou pedir para vocês me ajudarem com isso.